Taesa disparou das cotações. Será que é a hora de comprar? Nesse vídeo falaremos um pouco sobre as distorções do PL da Taesa, o endividamento da Taesa, vencimentos de concessões e possíveis renovações, perspectivas de retorno da Taesa pelo mercado, Taesa ou NTNB, seria o Tesouro IPCA, e minhas projeções para a Taesa. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI técnico e nesse vídeo eu darei um pouco sobre a visão sobre a Taesa. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Olhando para o lucro líquido da Taesa, uma coisa que eu percebo que muitos investidores cometem o erro é se basear no lucro líquido IFRS, que é um ajuste do lucro líquido regulatório. Podemos perceber que o lucro líquido regulatório é muito menor do que o lucro líquido IFRS. Podemos perceber aqui no site Investidor 10 que a Taesa está sendo cotada a um PL de 7,32, o que não é verdade de fato. Por quê? Porque o Investidor 10 e todos os outros sites, eles pegam o lucro líquido IFRS, o que gera distorções. Se calcularmos o real preço por lucro da Taesa hoje, vou fazer o cálculo aqui rapidamente para vocês, a Taesa no ano de 2024, pelo lucro líquido regulatório, teve um lucro de 991 milhões de reais. Se colocarmos o valor de mercado da Taesa, que hoje está em 12,38 bi, 12,38 dividido por 0,991. Teremos um PL de 12,5 praticamente, o que é uma distorção do PL de 7,32 que mostra no site Investidor 10. Por que temos que olhar para o lucro líquido regulatório? Porque a Taesa, ela paga os dividendos, principalmente, em cerca de 75% do lucro líquido regulatório. Então, o Investidor 10 vai mostrar totalmente distorcido tudo isso. Vai mostrar que o PL está baixo, que o payout está baixo, mas o payout não é de 58%, é de 75%, até um pouquinho mais, dá quase 80%. E mostrando que o dividend yield está de 7,98%, o que também está bem mais abaixo do que isso. Cuidado quando forem olhar indicadores fundamentalistas e calculem manualmente alguns deles para vocês terem certeza de onde esses sites estão tirando esses indicadores e se eles realmente fazem sentido, porque muita gente está se baseando por esse PL falando que Taesa está barata e eu pessoalmente não concordo. Podemos ver que Taesa está de lado na sua receita e no seu lucro líquido há mais de 5 anos, por conta do alto endividamento dela e de poucas concessões novas. Grande parte das suas concessões antigas passaram do 15º ano de concessão, o que reduz a sua receita anual permitida, a RAP, pela metade. Então isso causa uma diminuição da receita da Taesa. Podemos ver que a dívida líquida da Taesa no quarto tri de 24 fechou em 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, e essa dívida líquida vai aumentar porque a Taesa está com projetos em construção, está pagando ainda bastante dividendos, então acredito que eles vão ter que captar mais dinheiro para finalizar esses projetos. Como vocês podem ver nessa tabela, a Taesa possui vários projetos em construção, alguns deles já devem ser finalizados em 2025 e percebam o alto capex que a ANEEL projeta de 5 bi para todos eles. E todos eles vão gerar uma RAP de 572 milhões de reais. Um dos problemas que muitos comentam sobre a Taesa é que suas maiores concessões, que são antigas, do ano de 2000, vão vencer daqui em 5 anos aproximadamente. Todas essas concessões vão dar em torno de quase 1,2 bi. Todas as concessões da Taesa somadas são 4,1 bi. Isso seria praticamente 25% de toda a receita anual permitida da Taesa. Muitos acreditam que essas concessões não vão ser renovadas. Isso causaria uma queda muito significante na receita da Taesa e, consequentemente, no seu lucro. Mas, olhando mais a fundo para os contratos, eu peguei o contrato da Taesa, da Novotrans, é esse primeiro de 510 milhões de RAP, e na cláusula 12ª fala a respeito do prazo de concessão, falando que o prazo de concessão é de 30 anos. A primeira subcláusula fala o seguinte: a critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade da qualidade do serviço público, o prazo de concessão poderá ser prorrogado por no máximo igual período, que precise de um requerimento da transmissora.
antes de 36 meses do término do contrato, por volta de 2028, a Taesa vai ter que entrar com um pedido de prorrogação da concessão e a ANEEL teria até 2029 para manifestar-se ao requerimento da prorrogação. Então podemos pensar o seguinte: existem sim chances da Taesa ter essas concessões prorrogadas por mais 30 anos, ou até menos, talvez eles, nessa revisão de contrato, eles estipulem outras datas. E o que eu acredito que pode acontecer é que nessa revisão de contrato, todas elas possuem o índice de atualização pelo IGPM, com certeza a chance deles atualizarem para IPCA. Existe uma chance bem grande disso, porque reparem que todas as novas concessões, não tem a lista toda aqui, mas todas elas são IPCA hoje em dia. Isso faria com que a Taesa não perdesse toda essa receita, como o mercado está se preocupando. Obviamente, isso não vai deixar de lado o fato do alto endividamento e dos baixos dividendos atualmente. Aqui é o artigo que eu falei com vocês, da lei. Aqui, pela Resist da BTG, eles mostram um pouquinho da taxa interna de retorno real, a TIR, que seria o retorno acima da inflação. No caso, eles estão projetando que a Taesa vai ter nesse ano de 25 um PL de 10,1. Minha projeção é um pouquinho mais pessimista do que essa. Para eles conseguirem pagar 9,9, eles vão ter que pagar acima de 100% de payout. Se olharmos para a TIR real calculada, a melhor estaria na Alupar, com 9% de TIR. A segunda pior seria a ISA Energia, com 7,65% de TIR. E a Taesa estaria com 6,22% de taxa interna de retorno real para esse ano. Nesse slide, a Resist do BTG também fez uma comparação entre a TIR real e o Tesouro IPCA, a NTN-B 2035, como podemos ver. E percebam que existe um spread, retorno que ela está tendo, e uma NTN-B. Tecnicamente, seria mais vantajoso hoje um investidor comprar um título do Tesouro, por ter, obviamente, menos risco do que o risco de mercado, que você teria que ter um prêmio para estar investindo no mercado acionário, e a Taesa não possui esse prêmio atualmente. Podemos ver que isso já aconteceu outras vezes, como também em 2022, que teve um diferencial de menos 4%. Então, a pessoa que comprava Taesa podia estar ganhando 4% a mais comprando NTN-B. E existem períodos que a Taesa entrega um retorno acima da NTN-B, do Tesouro IPCA, como foi o caso de 2019 e 2020, como foi o caso de 2017. Ela entregaria mais retorno do que um título do governo. Percebam que hoje as NTN-B principal e com juros semestrais está entregando por volta de 7,5% de rentabilidade acima da inflação. E pelos meus cálculos foram conservadores nesse quesito, podemos ver que apenas utilizando o lucro líquido regulatório, como a queda no lucro líquido, que eu acredito que deve acontecer, um pouco de queda esse ano por conta do alto CDI e por volta de 30% das dívidas da Taesa de curto prazo está atrelada ao CDI, o retorno total embutido da Taesa, pelos meus cálculos, estaria em 9,52%. Retirando o IPCA da conta, isso daria 3,52% de rentabilidade acima da inflação, no meu cenário pessimista, que seria o lucro líquido caindo. No cenário otimista, o retorno não estaria tão lá essas coisas nesses preços, estaria em 4,45% de retorno real acima da inflação. Lembrando que a projeção do BTG estava em torno de 6%. Meu dividendo esperado para a Taesa para esse ano, na Taesa 3, é de 73 centavos por ação no cenário pessimista e 80 no otimista. Isso daria por volta de 6 a 6,5 de yield, não bateria 7, teria que ser bem mais otimista do que isso aqui. E da Taesa 11 seria 2,18 por ação aproximadamente. E no cenário otimista, 2,39 por ação. Também entre 6 a 7 de yield. Eu, pessoalmente, voltaria a olhar para a Taesa por volta desses preços que eu coloquei aqui. R$ 8,00 na Taesa 3 e por volta dos R$ 25,00 na Taesa 11. Porque ela entregaria um yield muito maior, porque esse lucro dela vai ficar de lado por bastante tempo nos próximos anos. E o dividendo também. E com o que temos hoje no mercado, eu não aportaria hoje em Taesa. Opinião pessoal minha, tendo em vista que o setor financeiro na nossa bolsa está bastante descontado, tendo yields e perspectivas muito melhores do que a Taesa, por exemplo.
ou até outras empresas do setor de energia elétrica. Eu considero o setor de energia elétrica hoje um dos mais bem precificados. Então, se a pessoa já tem Taesa na carteira, não acho que ela deveria vender Taesa. Se ela está pensando em comprar Taesa, eu pensaria um pouco mais a respeito e olharia um pouco mais para outras empresas da nossa bolsa, principalmente do setor financeiro, que eu vejo bastante descontado, e farei um vídeo também sobre ele. Olhando para a parte técnica da Taesa, podemos ver que ela vem formando desde 2022 um triângulo ascendente, e percebam que ela vem respeitando bastante essa resistência nos últimos anos e tocou novamente nela anteontem e voltou para baixo dela. Eu tracei aqui uma extensão de Fibonacci para vocês terem uma ideia de até onde os preços poderiam ir. Lembrem-se, com as perspectivas fundamentalistas da Taesa, eu acho difícil ela alcançar preços muito maiores do que esses daqui. Pode até chegar um pouco mais nesses preços, mas imagine, a TI real dela vai cair para aqueles patamares que eu mostrei para vocês. Eu pessoalmente fico de fora, voltaria a olhar Taesa apenas abaixo daqueles preços, contando que o mercado continue da mesma forma que está hoje, com várias coisas baratas, né? É isso que tem que levar em consideração, o que você tem para investir e não pensar apenas numa empresa em si e tudo mais. Taesa é uma excelente empresa, mas você tem que lembrar que o preço importa. Eu pessoalmente gosto de pagar barato nas minhas posições e gosto de olhar todas as minhas ações da minha carteira e o que está abaixo do meu preço teto, o meu preço máximo que eu acredito que eu possa investir, que eu teria um retorno real adequado. Esse é apenas meu ponto de vista e vocês têm que seguir a estratégia de vocês. Então, pessoal, por esse vídeo foi só. Deixe os comentários aqui se você investe em Taesa, se você está aportando nesses preços. Eu não tenho na minha carteira e também eu não colocaria a Taesa na minha carteira hoje nesses preços. Deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.